A gente está trazendo algumas meditações, uma série de meditações do Evangelho de Marcos, e nós começamos no texto propriamente dito no domingo passado, com o Rodrigo trazendo meditação do versículos 1 ao 3, e nós vamos dar continuidade do Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículos 4 a 8. Marcos 1, de 4 a 8. Essa série de meditações que você vai seguindo, ela facilita muito a vida de quem está aqui na frente. Eu não sei vocês, mas para mim, uma das partes mais difíceis é você escolher o texto. Pode entrar. Mas como é na sequência, facilita bastante. Aí o próximo... Essa parte já pulou, pai. Então, uma coisa a menos a se pensar. Isso é maravilhoso. Por outro lado, você acaba não podendo escolher, não podendo escolher trechos mais fáceis, e de repente você acaba se defrontando com um texto às vezes mais complicados, né? Que acaba te colocando contra a parede. É o caso do que a gente tem aqui hoje, né? Marcos 1, de 4 a 8, que eu vou ler aqui na versão da mensagem. Talvez seja um pouco diferente do que está aí, mas é a mesma coisa. E diz o seguinte: João, o Batista, apareceu no deserto pregando um batismo de mudança de vida que leva ao perdão dos pecados. As pessoas se atropelavam para ir a ele, desde a Judéia e Jerusalém. E enquanto confessavam seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão, como sinal de uma vida transformada. João vestia uma túnica de pelo de camelo, amarrada à cintura por um cinto de couro. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Sua pregação era esta: o mais importante está por vir. O protagonista deste drama, perante o qual sou um simples figurante, mudará a vida de vocês. Eu os batizo aqui no rio, mudando a velha vida de vocês pela vida no reino. O batismo dele, com o Espírito Santo, irá mudá-los de dentro para fora. Que maravilha, né? Esse aqui Marcos falando, introduzindo aí a questão do ministério de João Batista. João Batista pregando lá no deserto, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de transformação de vida, uma mensagem onde as pessoas precisavam se conscientizar de que a velha vida precisava ser deixada de lado, precisava ser deixada para trás, e havia sim um desafio de uma nova vida com Cristo, uma vida de acordo com o reino de Deus, e era uma preparação para o Evangelho de Cristo, um Evangelho de graça, um Evangelho que veio trazer uma novidade de vida com o Espírito Santo habitando no coração de cada um de nós. Mas antes desse Evangelho de graça, antes do Espírito Santo habitando no coração de cada um de nós, de cada uma das pessoas, era necessário a preparação do caminho, que foi o que João Batista fez, né? Fazendo essa mensagem de arrependimento, batismo de arrependimento. E isso é uma coisa muito lógica. Por quê? Para que haja perdão, é necessário que antes haja o quê? Arrependimento, meu irmão. Para que haja perdão, é necessário que antes haja arrependimento. E é por isso que João Batista, uma estratégia divina, veio preparar o caminho, trazendo uma mensagem de arrependimento. Arrependei-vos, vocês precisam se arrepender, porque sem arrependimento não há perdão de pecados. Antes da cura, é necessário o quê? A doença, é necessário o remédio, é necessário você reconhecer que está doente. Porque enquanto você não reconhece que você está doente,
Você está lá e de repente a gente, né, por exemplo, a gente tem algumas doenças silenciosas, hipertensão, por exemplo, é uma doença que a pessoa tem às vezes a vida toda, mas por ser silenciosa a pessoa não tem conhecimento daquilo, e aquilo vai comprometendo a vida da pessoa e acaba levando às vezes à morte. A pessoa precisa ter conhecimento de que ela está doente para que haja uma cura, para que haja um tratamento. E o pecado, meu irmão, é uma doença. Pecado não é simplesmente um problema, pecado não é simplesmente uma dificuldade, não é simplesmente, tenho um aspecto negativo na minha vida, eu tenho um ponto a ser superado, eu tenho uma meta para ser alcançada. Não, pecado é pecado. Você tem meta na sua vida de repente ter um emprego melhor, você tem uma meta na sua vida de repente cozinhar melhor, você tem uma meta na vida de repente fazer exercícios físicos, e essas são dificuldades da nossa vida que precisam ser superadas das mais variadas formas. São problemas, são dificuldades. Agora pecado não, pecado é pecado. Pecado, a gente precisa parar de nivelar pecado como se fosse apenas uma coisa qualquer na vida. Não, pecado é uma doença, e é doença mortal, que separa o homem de Deus. E eu não vejo uma ilustração melhor do que comparar pecado com uma doença, porque doença leva à morte, e se a doença não for tratada, mata. E o pecado na vida das pessoas, se não for tratado, também leva à morte espiritual, a um distanciamento eterno com Deus. E como é que a gente trata a doença, meu irmão? Não, a gente trata a doença com boa vontade, né? Não, é só você acordar todo dia disposto, e a doença que você está tendo, de repente um câncer, sei lá, alguma coisa assim, com um simples pensamento positivo, você vai mudar? Não. Uma doença, se você simplesmente tiver uma boa vontade, uma disposição, você vai mudar? Não. Se você fizer uma confissão positiva, sai doença do meu corpo, eu te rejeito, eu não aceito essa doença aqui, você vai curar? Não. Doença precisa ser tratada. Doença não é questão de acordar todo dia com atitude diferente. Doença precisa de cura. E na medicina, a cura só ocorre com a intervenção externa. Com a intervenção externa, ou com medicamentos, ou com procedimentos, ou com cirurgia. A doença do pecado é a mesma coisa. A doença do pecado que está em cada um de nós precisa ser curada também. A gente precisa olhar para cada um dos nossos pecados, aqueles que às vezes nos acompanham anos após anos, aqueles que a gente acaba tendo um relacionamento de simpatia com ele, como uma doença. E precisa ser curada também por uma intervenção além de nós. A gente gosta de cultivar a ideia de que a gente vai dar um jeito, né? A gente, não sei se vocês estão lembrados, mas a gente passou por uma época aí de alguns anos atrás, décadas talvez, tinha muita questão da autoajuda, né? Estava muito na moda a questão da autoajuda e tal. Não, você mesmo consegue superar suas dificuldades. E a gente percebia isso entrando até mesmo na igreja, né? Não, você mesmo consegue, faça você mesmo e tal. Pá. Isso mudou, ficou para trás. Hoje a moda é outra, hoje a moda é coach, né? Que é maravilhoso. Coach te ajuda a alcançar algumas metas, te ajuda a superar algumas dificuldades, te ajuda a superar alguns obstáculos. Mas como eu disse aqui no começo, pecado não é um mero obstáculo. Pecado não é uma mera dificuldade. E pecado não vai ser superado com coach. Coach é ótimo na sua vida profissional. Coach é ótimo quando você quer superar uma dificuldade lá na sua atividade física. Ele vai te ajudar a alcançar metas. Agora, a questão do pecado não está ligado à meta. Está ligado à cura. Está ligado a arrependimento. E o que é arrependimento, meu irmão? É você fazer uma mudança de atitude. Não existe meias palavras para isso. Daniel, fala aí uma coisa
mais light, mais interessante, mais fácil de ser absorvida, mais legal. Pecado é arrependimento. Pecado precisa ser através de arrependimento. Não existe outro caminho. Se existisse outro caminho, meu irmão, sabe o que é que Jesus ia fazer? Sabe o que é que a narrativa histórica da vinda de Jesus ia fazer? Jesus ia chegar e povo meu, é graça para todo mundo, estamos aqui. É claro que é de graça, meu irmão, mas antes de sermos superabundados pela graça de Cristo, é necessário passarmos pelo arrependimento de pecados. Essa é a preparação que precisa haver no nosso coração, para que sejamos abundados pela graça de Cristo. Preparar o terreno primeiro. Daniel, essa é uma mensagem para quem está lá fora. Claro que é, mas cada um de nós precisamos viver essa mensagem dia após dia. Arrepender dos nossos pecados. Porque quem está sem pecado, levanta a mão. Todos nós ainda vivemos com isso, meu irmão. E até mesmo isso que eu acabei de falar aqui agora. A gente ouve isso. Quem é sem pecado, levanta a mão. Ninguém. Todos nós pecamos e a gente acaba sendo interpretando mal a didática dessa frase. Não, já que está todo mundo tem os seus pecados, a gente consegue conviver pacificamente com isso. Não existe paz, não existe comunhão entre Deus e o pecado, meu irmão. O pecado precisa ser combatido diariamente. O pecado precisa ser bombardeado pelas nossas intenções, pelas nossas vontades, pela nossa disposição diária, dia após dia, situação após situação, porque a gente sabe que quando a gente chega em casa, de alguma forma a gente vai ser tentado por algo. E a gente precisa entrar nesse ambiente familiar com a disposição de enfrentar as nossas fraquezas. A gente chega no nosso trabalho e a gente sabe que lá no nosso trabalho vai ter todo um ambiente que vai nos convidar para alguns pecados específicos. E nós precisamos entrar nesses ambientes já preparados para confrontar certos pecados. A gente sabe que quando a gente vai jogar futebol, a gente sabe que quando a gente vai no açougue, a gente sabe que nas diversas áreas, nos diversos momentos, em todos os momentos nós somos bombardeados por situações que querem nos levar a pecar. E essa é uma briga, é uma luta diária de cada um de nós. Qual é o ideal para cada um de nós? O ideal é que esse ambiente combativo contra o pecado nunca cesse do nosso coração. E como é que a graça atua no meio disso? Sabe quando é que a graça atua, meu irmão? A graça atua quando existe, olha que maravilhoso, olha que grandioso. A graça de Jesus Cristo não poderia ser manifestada na terra sem essa pregação de João Batista condenando o pecado. Essa condenação do pecado não quer dizer que todos aqueles que ouviram a mensagem de João Batista ficaram livres do pecado. Não. As pessoas ouviram lá e já ouviram a mensagem de arrependimento e todas elas quando ouviram essa mensagem de João, ficaram livres do pecado. E aí, estando livres do pecado, Jesus pôde, ela estava pavimentada, Jesus veio com a graça. Mas para que a graça já estavam livres do pecado? Não é essa a questão. A questão é simplesmente o combate ao pecado. Nós sabemos que pelas nossas próprias forças nós não vamos ficar livres. Mas é necessário que haja esse enfrentamento constante. O enfrentamento constante ao pecado é a pavimentação para que haja graça. A questão não é você, não, pelas minhas próprias forças eu vou me ver livre do pecado. Isso não vai acontecer. Mas pelas suas próprias forças, pela força que Deus te dá, você pode combater o pecado. E esse inconformismo com a situação pecaminosa do mundo, que às vezes entra no seu coração, é um ambiente para que a graça de Deus se manifeste. Amém. Não é questão de você não ter pecado, é questão de você não estar satisfeito.
É questão de às vezes você ficar chorando, meu Deus, eu não aguento mais. Senhor, miserável homem que sou, tira isso de mim. E às vezes no dia seguinte você vai e cai. Oh Deus, quem me livrará desse mal? Nesse ambiente, Jesus vem e fala: a minha graça te basta. É diferente de, todo mundo é pecador, eu também sou pecador, sou filho de Deus, e a graça do Senhor me basta. Não! Essa mensagem de João Batista precisa vir primeiro, e precisa ser diária. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Este foi o trabalho de João Batista, fazer com que as pessoas reconhecessem sua própria miséria, reconhecessem sua doença, reconhecessem seu pecado. Sem esse reconhecimento, como se abrir para a cura? Sem esse reconhecimento, como se abrir para a cura? Quem gosta de ir no médico aí? Alguém? Quem gosta de tomar remédio? Quem gosta de sulfato ferroso? Emoção de estômago. Ninguém, por mais adulto que você seja, a não ser que você seja hipocondríaco, né? Mas a gente está falando em condições normais. Em condições normais, ninguém gosta de remédio. Ninguém gosta de se submeter a cirurgia. Ninguém gosta de fazer fisioterapia. Ninguém gosta de ser tratado. A gente só trata a doença porque a gente sabe que se a gente não tratar, a gente morre. E a gente só vai tratar a doença quando a gente souber, quando a gente tiver conhecimento de que estamos doentes. Só fazemos isso quando reconhecemos que estamos doentes. Para que haja anseio pela graça de Cristo, para que haja anseio pela salvação de Cristo, para que haja anseio pela misericórdia do Senhor. Isso só vai fazer parte do nosso dia a dia, só vai fazer parte da nossa vontade, do desejo do nosso coração, se nós tivermos consciência que somos pecadores. Daniel, a gente tem consciência. Será que temos consciência? A nossa sociedade conspira contra isso. A gente está mergulhado na sociedade em dias de bem-estar. A gente está mergulhado em uma sociedade de entretenimento, de prazer, de diversão, de distrações. E a coisa está tão grande, está tão gostoso, está tão bom, está tão maravilhoso, a nossa vida, a nossa rotina, tudo perfeitinho. Eu vou para o meu trabalho, final de semana eu vou para a igreja de manhã, domingo de manhã, eu tenho todo dia livre, eu tenho sábado para me divertir. Às vezes eu tenho um problema com a minha esposa, às vezes eu tenho um problema com o meu filho, às vezes eu tenho um problema com o meu trabalho, mas nada que não possa ser superado, e a minha vida vai seguindo tudo muito bom, tudo muito bem. Quando eu comparo a minha vida com a vida das outras pessoas, está tudo muito ótimo. E isso conspira para que a gente perceba que não está nada bem, porque o pecado nos leva à morte. A nossa sociedade está desse jeito, e às vezes não, nós estamos inseridos nisso, e se nós não prestarmos atenção, nós vamos ficar insensíveis à podridão do pecado. E a gente vai falar, não, são só problemas, são só dificuldades. Não, pecado é morte, pecado é separação, pecado é podridão. A Apocalipse fala da igreja de Laodiceia, né? Que disse para si mesmo, a igreja de Laodiceia: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. E muitas vezes a gente pensa a mesma coisa: eu não preciso de nada. Eu já tenho uma rotina de igreja, já tenho o meu dinheiro, já tenho minha diversão, meus filhos estão sendo criados, está tudo muito bem, eu não preciso de nada. E o texto prossegue: não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Quem se vê assim, sabe o que é? Morno. Sabe o que Deus faz com pessoas mornas? Vomita. Melhor fosse que estivesse frio, porque você estando frio, você ia reconhecer que é cego, que é miserável, que é pobre, que é nu, que é digno de compaixão.
Já viu um alcoólatra que não reconhece que precisa de ajuda? Triste demais. Já viu um viciado em drogas que não reconhece que é miserável? Que não reconhece que precisa de cura? Muito triste. Você conversa com a pessoa e fala, não, no dia que eu quiser, eu paro. Para. Você que já começou com a pessoa, ela para quando ela quer? Sabe o que a gente faz com o pecado? No dia que eu quiser, eu paro. Eu vou administrando, sabe? Até porque ninguém é perfeito, eu vou administrando. No dia que eu quiser, no dia que Deus me impressionar, eu paro. Não para. Porque pecado é cadeia, é prisão. Ela te acorrenta. Por enquanto você pensa que está sob o domínio dela, porque é justamente estratégia maligna, para você pensar que não é. Você está dominando, é um amiguinho, é algo tranquilo. Quando a gente tem esse tipo de atitude, nós somos como alcoólatras, viciados, pensando que a gente está por cima da maionese, administrando tudo. E a gente só está um abismo chamando outro abismo, caminhando para a morte. Meu irmão, sabe o que é que Deus quer de nós? Que a cada manhã, a gente consiga olhar para nós mesmos, identificar e olhar para a gente e falar, como eu sou um crente bom. É isso que Ele quer? Oh Deus, que bom que eu faço parte da Igreja Bethesda Brasília e como eu sou um crente bom. É isso que Deus quer de nós? Sabe o que é que Deus anseia? Sabe o que é que Deus quer? Sabe qual é a atitude desejável a cada manhã? Oh Deus, tem misericórdia. Que é por isso que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Oh Senhor, tem misericórdia, porque estou começando mais um dia e eu tenho certeza que eu sou pobre, cego, nu, miserável. Eu sou pobre, cego e nu, Senhor. Espiritualmente, sabe, Senhor? Espiritualmente eu sou como Tiago. Todo dia, nos semáforos espirituais da vida, mendigando. Eu sou aquele mendigo, pobre, cego e nu. A cada manhã essa tem que ser nossa atitude, meu irmão. Porque esse é o caminho que Deus quer para manifestar a sua graça, a sua misericórdia na nossa vida. Pobres, cegos e nus. Enquanto não somos curados, a situação piora a cada dia. Um abismo chamando outro abismo. E isso não é coisa apenas de incrédulo. Nós precisamos reconhecer a cada dia os miseráveis que somos os pobres, os cegos, os nus, que cada um de nós somos. Mas eu prego na igreja. Pior ainda. Mas eu faço trabalho aqui e ali. Pior ainda. Sabe por que é pior? Porque às vezes a gente tenta mascarar a nossa situação por aquilo que a gente faz na obra de Deus. Isso acaba amenizando a nossa consciência. Não deixe isso acontecer, por mais que você faça na obra de Deus. Nenhum de nós deixa de ser pobre, cego e nu. E quando a gente reconhece isso, a gente consegue clamar por socorro sinceramente. Sabe aquele clamor que vem lá do fundo da nossa alma? Deus, tem misericórdia, não aguento mais. Tem misericórdia, Senhor. Porque eu sei que o teu sangue, Jesus, nos purifica de todo pecado. De todo pecado. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós somos bons crentes. Não somos bons crentes. Eu sou um bom crente. Você é um bom crente.
Mas sabe, a separação, meu irmão, por isso que a gente precisa tomar cuidado, a separação entre o bom crente e o morno é tênue demais. Uma hora a gente está aqui glorificando a Deus, ouvindo a palavra do Senhor, e não existe assim um campo protetor, uma barreira, uma parede que me proteja de na segunda-feira não ser apenas um crente nominal, um bom crente dando um mau testemunho. Por isso que a gente precisa clamar a misericórdia de Deus a cada dia, a cada manhã, para que esse bom crente que nós somos não se transforme num crente morno, numa pessoa morna. Mas o morno é mais ou menos bom, não. O morno é quem Deus vomita de sua boca. Essa pregação de João Batista é para cada um de nós. Para cada um de nós. E aí o texto continua. As pessoas se atropelavam para ir a ele, desde a Judéia e Jerusalém, e enquanto confessavam seus pecados, eram batizadas por ele no Rio Jordão, como sinal de uma vida transformada. Meu Deus, que interessante! As pessoas se atropelavam para ir encontrar João Batista. A mensagem era agradável? Não era. É tipo a mensagem, claro que bem melhor, mas tipo a temática que eu estou fazendo aqui agora, sabe? Se arrepende. A mensagem não era agradável. O lugar era bom, era prazível, era deserto. A mensagem não era agradável, o lugar não era agradável, era deserto. Ele era bonito, se vestia bem. João Batista era rude. Ele se vestia de forma rude. Os costumes dele eram sofisticados. Não, vamos lá ver João Batista, porque ele é um cara sofisticado. Ele comia gafanhoto e mel silvestre. O lugar era ruim, a mensagem era difícil, a aparência dele era rude, os costumes dele eram simples. Por que então as pessoas se atropelavam para ir até ele? O que atraía? O que levava as multidões para ele? Havia uma razão bem simples. João Batista era o primeiro verdadeiro profeta de Deus depois de 400 anos de silêncio divino. Era o primeiro profeta depois de 400 anos sem Deus falar nada. Deus, então, ali naquele momento tinha um plano para manifestar a sua glória naqueles dias. Deus tinha um plano para manifestar a sua glória naqueles dias. E Deus tinha um plano para manifestar a sua glória na vida daquelas pessoas. E quando tem isso, meu irmão, e quando existe isso, as desvantagens e dificuldades, todas elas juntas, são nada, são zero, quando Deus está inserido no projeto. Quando Deus está inserido no projeto, tudo pode ser contrário, mas as coisas funcionam, as coisas caminham. Na verdade, o projeto era de Deus. João Batista apenas se disponibilizou. E agora a gente tem algo interessante, que é importante prestarmos atenção. Olha só. Teve João Batista. E João Batista preparou o caminho para Jesus. Não foi isso? Jesus veio e preparou o caminho
para cada um de nós. João Batista preparou o caminho para Jesus. Jesus preparou o caminho para cada um de nós. Que caminho foi esse? Caminho de comunhão com Deus. Não foi isso que Jesus fez? Preparou o caminho de comunhão nossa com Deus. Preparou um caminho de comunhão, de vida com o Espírito Santo habitando em nosso coração. Jesus preparou esse caminho. E Jesus preparou o caminho de sermos hoje, olha a maravilha, o corpo de Cristo que atua na terra. Jesus preparou o caminho para que eu e você sejamos hoje responsáveis pela manifestação da sua glória hoje no planeta Terra. E como corpo de Cristo, responsáveis pelo agir de Deus. E aí quando Deus quiser amar através, quando Deus quiser amar, Deus joga fora isso. Quando Deus quiser amar, não, Deus ama a todo tempo. Deus amando, nós manifestarmos o seu amor, a sua misericórdia, a sua glória. João preparou o caminho para a obra de Jesus e Jesus preparou o caminho para a obra de cada um de nós como igreja. E aí, não acabou. O plano divino que se manifestou na vida de João. Por que houve todo o sobrenatural? Por que teve o sobrenatural das pessoas, apesar de toda a dificuldade, apesar de toda a falta de lógica, todo mundo correr para João Batista? Por causa do plano divino. O plano divino que se manifestou na vida de João, ignorando dificuldades e desvantagens, não foi concluído com Jesus. Não foi concluído quando Jesus morreu. Jesus morreu, agora concluiu o plano. Não foi concluído quando Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, está tudo pronto. Não, o plano não se concluiu ali. Concluiu então quando Jesus foi levado aos céus. Não. Concluiu quando veio o Pentecostes. Não. O plano permanece até hoje. O plano permanece até hoje, comprometido em transformar vidas. Por que aconteceu o milagre sobrenatural das pessoas correrem atrás de João Batista? Porque o plano de Deus motivou tudo. Agora, o plano de Deus na vida de João Batista se manifestou em Jesus Cristo, e é o mesmo plano de Deus que se manifesta, que está presente, que é vivo, que se mantém até hoje para cada um de nós. E se for necessária a manifestação do sobrenatural para que esse plano continue acontecendo através das nossas vidas, vai acontecer. Vai acontecer. E eu sei de uma coisa, meu irmão, uma coisa que ninguém tira do meu coração: nada é mais amplo do que o amor de Deus. Nada é mais profundo do que o amor de Deus para cada uma das pessoas. Sabe as pessoas que estão lá no seu trabalho? Quando a gente fala assim no amor de Deus, ser imenso, a gente acaba confundindo esse conceito, pensando, não, Deus ama, quando se fala que o amor de Deus é imenso, o amor de Deus é profundo, o amor de Deus é grande, é porque Deus ama todas as pessoas. Não, não é assim não. Sabe aquela pessoa que está lá no teu trabalho? Sabe aquela tua vizinha? Sabe aquela pessoa que age mal com você em algum setor da sua vida, alguma área da sua vida, enfim? O amor de Deus é tão profundo por ela, é tão grande por ela, por aquela pessoa. Sabe aquela pessoa que erra dia após dia? Sabe aquela pessoa que xinga? Sabe aquela pessoa que faz mal aos outros? Sabe aquela pessoa que você olha para ela e fala, o amor de Deus é tão grande, é tão imenso por ela, por aquela pessoa, que Deus tem um plano na vida daquela pessoa.
Assim como Deus tinha um plano em João Batista, naquela época, preparando o caminho para Jesus. João tinha um plano, Deus tinha um plano que se manifestou na vida de João Batista. Deus tem um plano na vida dessas pessoas que nos cercam, para cada uma delas. Porque o amor de Deus não se esgota. Deus me ama tanto que Ele não tem mais amor para dar para ninguém. Não, o amor de Deus é imenso para cada um de nós. E por ser imenso para cada um de nós e dos outros também, Deus tem um plano para cada uma dessas pessoas. Existe o amor, existe o plano. O que está faltando? Cadê o João Batista para preparar o caminho? Existe o deserto, que é onde você está inserido. Talvez seja o seu trabalho, talvez seja a sua escola, talvez seja o seu vizinho, talvez seja a sua família, sua casa, sua parentela. Existe o amor de Deus, existe o plano. Cadê o João Batista? Cadê aquela pessoa que se dispõe? Meu Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui, e se cumpra a tua vontade e o teu propósito, para que essas vidas sejam alcançadas. Eis-me aqui. O Pai tem um plano de resgate para cada uma das pessoas. O que falta, meu irmão, é um pouquinho mais de João Batista em nós. Um pouquinho mais de João Batista em nós. João Batista foi um profeta verdadeiro depois de 400 anos. Quanto tempo Deus não fala no seu trabalho? Quanto tempo Deus não fala na tua família? Há quanto tempo Deus não fala na tua rua? Há quanto tempo Deus não fala no teu deserto? Se tivermos coragem de dizer, Senhor, eis-me aqui, de verdade, não é eis-me aqui, eis-me aqui. Eis-me aqui, encarando todas as implicações que essa declaração pode ter. Deus vai levar pessoas ao teu encontro. É tão difícil evangelizar, é tão difícil falar do amor de Deus, eu não encontro oportunidade. João Batista fugiu da oportunidade. João Batista ele se tornou uma pessoa difícil de se conviver, foi para o deserto, distante das pessoas, e Deus mandou as pessoas onde ele estava. É tão difícil evangelizar, é tão difícil, eu não tenho oportunidade. Quando você se coloca aos pés do Senhor, à disposição de Deus, e diz, eis-me aqui, aquela pessoa que está pensando em suicídio vai te procurar. Aquela pessoa que está pensando em desfazer o casamento, vai te procurar. Aquela pessoa que está tentando atrapalhar o casamento dos outros, vai te procurar. Aquela pessoa que já não tem esperança, já não tem alegria, se sente uma pessoa abandonada, vai te procurar. Caramba, e se me procurar, o que é que eu vou fazer, meu irmão? Se Deus fez o milagre de levar as pessoas a você, Deus vai fazer o milagre de colocar as palavras na tua boca. Amém. O plano é dele, o amor é dele, as pessoas são dele, os recursos são de Deus. O que falta é só você falar, Deus, eis-me aqui. E as coisas vão acontecer, às vezes a gente fica assim, sabe aquelas histórias de quando um missionário, um homem de Deus, uma mulher de Deus está passando por uma aflição e de repente vem alguém do nada e chega com mantimento, chega com a provisão, e às vezes a gente fala, Senhor, manda um anjo para a gente, manda um anjo para a minha vida, manda alguém, um socorro. Isso é ótimo. Igreja Bethesda, está na hora de transformarmos um pouco a nossa oração. Senhor, que eu seja esse anjo. Me leva ou traz na minha casa, traz na minha porta, Senhor, pessoas que estão sedentas e precisam do teu amor, do teu cuidado, da tua palavra, do teu carinho. Senhor, traz, eu estou sedento, eu quero fazer algo. Chega da minha vida burguesa. Trabalho, casa, igreja, diversão. Trabalho, casa, igreja, diversão. Trabalho, casa, igreja, diversão. Deus dá significado para a minha vida.
dá significado para o meu dia a dia. Traga a mim, Senhor, sedentos, carentes, miseráveis, e toma nas tuas mãos, Senhor, como um peixinho, como um pão. Tudo que eu tenho, que é muito pouco, nas tuas mãos eu entrego, mas faça o teu milagre. Eu estou entregando de coração, Senhor. Eu não sei falar direito, eu sou acanhado, eu sou envergonhado, eu sou atrapalhado, mas, Senhor, é o meu coração que eu entrego, e multiplica, Senhor, para que transforme vidas, para que transforme situações, para que seja de fato sal e luz neste mundo, Pai. Que haja um pouquinho mais de João Batista em mim, com essa disposição, Pai. Você vai apenas preparar o caminho para que o Espírito Santo, movido pelo agir de Cristo, promova a verdadeira mudança de dentro para fora na vida dessas pessoas, e o ciclo se completa. Abaixa sua cabeça, curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, ouvimos Sua palavra nessa manhã. Falamos um pouquinho, Senhor, daquilo que o Senhor nos reservou nesse trecho do Teu Evangelho, Jesus. E nós te pedimos, Pai, promova mudança em nossa vida, promova mudança em nosso coração. Senhor, que essa palavra se torne viva, de fato, agindo nas minhas entranhas, agindo no meu coração, promovendo um verdadeiro arrependimento, Senhor, de muita coisa que precisa ser mudada, de muita coisa que ainda, Senhor, impede o Seu pleno agir na minha vida, Pai. Senhor, que haja verdadeiro arrependimento no meu coração e no coração dos meus irmãos e amigos que estão aqui nessa manhã, Pai amado. Senhor, que toda amarra, todo impedimento, Senhor, todo o carinho que possamos ter, toda consideração que possa haver, ó Deus, em nós, por algum pecado, seja repreendido agora, porque isso é demoníaco, em nome de Jesus. Seja repreendido, Senhor, toda amizade, toda paquera com pecado, em nome de Jesus. Senhor, que não nos conformemos, ó Pai amado. O pecado pode até bater na nossa porta dia a dia, mas que dia a dia haja inconformismo com isso, haja luta, haja batalha, Pai amado, para que a Tua graça se manifeste em nossas vidas, ó Pai. E que dessa forma, Senhor, possamos ser um pouquinho mais de João Batista, Senhor amado, para cumprir o Teu propósito, para fazer a Tua vontade, para fazer a diferença onde quer que a gente esteja, para transformar o deserto onde nós estamos inseridos, ó Pai, em nome de Jesus. Que nós tenhamos coragem, ousadia, que tenhamos fé para dizer: Senhor, eis-me aqui. Tira da minha vida, tira-me dessa minha vidinha burguesa, Senhor, e dá um novo significado. Dá um novo significado, Senhor, para que eu seja de fato sal e luz neste mundo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém.